Boa noite a todos, paz seja convosco, nobres irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação aqui no canal A Plenitude das Escrituras. E o tema de hoje, meus irmãos, é entre o amor e a justiça, conciliando salmos imprecatórios com o amar os inimigos. Então, meus irmãos, hoje o tema do canal, hoje objeto de estudo hoje será sobre como conciliar os salmos imprecatórios com a mensagem, o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo de amar os inimigos. E decidi trazer isso hoje porque eu já percebi muito, em vídeos, por aí, pela internet, que muitos têm essa dificuldade de conciliar, porque conciliar esses salmos, imprecatórios, que são esses salmos onde diz, onde o salmista ele clama, que os seus inimigos, opressores sejam punidos, por Deus, e a mensagem do Senhor Jesus, de amar o inimigo. Então, como que concilia isso, Como que entendemos essas questões, E hoje, então, aqui com a graça de Deus, irei trazer aqui hoje esse discernimento, esse entendimento. Iremos também abordar, que eu creio que é muito importante também, sobre o que é, de fato, o verdadeiro significado de amar o inimigo, ou amar os inimigos. O que é da outra face, que é muito importante também, temos esse discernimento. Iremos trazer aqui também o que é esses salmos, imprecatórios. Outras passagens, que mostram também os servos de Deus, ali trazendo, um certo mensagem, uma oração imprecatória. Nós iremos ver aqui no Novo Testamento há também esse tipo de oração. E também, o que é os inimigos, e são esses inimigos, temos também esse discernimento, então será abordado tudo isso nesse estudo, será algo ali, creio, bem completo, para entendermos em toda a plenitude, essa questão da conciliação dos salmos imprecatórios com o amar os inimigos, certo, irmãos? Então, sejam todos muito bem-vindos novamente, sintam-se todos à vontade, sintam-se todos cumprimentados e peço, por gentileza, que os irmãos possam, já desde agora, deixar o like de vocês, que é muito importante, porque isso ajuda muito em ampliar, a divulgação dessa live, desse estudo na plataforma do YouTube, para que mais pessoas possam conhecer também o canal, serem edificadas, conhecerem, a Igreja de Deus. E também, compartilhar em suas redes sociais, Telegram, WhatsApp, onde os irmãos puderem e quiserem, porque isso também ajuda e muito, certo? Então vamos dar início aqui sobre esse tema, sobre o amor, e a justiça. Então, a Escritura é perfeita em sua harmonia. Embora, à primeira vista, alguns textos pareçam intencionar-se entre si. Esse é o caso dos salmos imprecatórios, onde o salmista clama que Deus destrua ou puna os seus inimigos. E as palavras de Jesus Cristo, que nos mandam amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem, como vemos em Mateus 5,44. Muitos, ao lerem passagens como Salmo 69, 24, que diz: derrama sobre eles a tua indignação, ou Salmo 137, verso 9, que diz: feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Ficam perplexos e questionam como conciliar isso com o amor cristão. Contudo, quando observamos com os olhos espirituais, percebemos que não há contradição entre o amor e a justiça de Deus. O mesmo Deus que amou o mundo, como vemos em João 3,16, também é o Deus que julga com equidade, como vemos em Salmo 9, verso 8. Vemos essa passagem, que diz, ele mesmo julga o mundo com justiça e governa os povos com
retidão. Então, e ele é lento para irar, mas não inocenta o culpado, como vemos em Êxodo 34, versos 6 e 7. Vamos dar uma lida rapidamente nessa passagem, ó, que diz: E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta gerações. Então, vemos aí que Deus ele é lento para irar. Então Deus ele tem um tempo, né? Ele dá um tempo para que o indivíduo, né, que está em seu erro, que está em seu pecado, possa, né, se arrepender, né, possa ali abandonar os maus caminhos, para que não receba, ou seja, seja alvo, né, da ira de Deus. Mas Deus chega um momento que ele, né, essa paciência passa e Deus ele castiga. Deus, né, como diz, né, Deus é amor, mas também é justiça. Os salmos imprecatórios, portanto, não são explosões carnais de vingança, mas orações inspiradas pelo Espírito Santo, nas quais o justo expressa sua confiança em Deus, que é o único juiz verdadeiro. Já o ensino de Cristo, longe de anular esses salmos, eleva, né, o entendimento da justiça, revelando-a em sua forma mais pura, a justiça que se cumpre na cruz. O mesmo amor que perdoa é o amor que confronta o mal. E é nesse ponto que o cristão é chamado a viver, a amar o inimigo sem aprovar sua maldade e desejar a justiça sem cair na vingança. Então, iremos ver aqui hoje que os salmos imprecatórios não são ali manifestações, né, expressões de vingança carnal do salmista ali, ele expressando ali um sentimento de vingança, mas sim são orações inspiradas pelo Espírito Santo, porque a gente sabe, a gente entende, né, como bons cristãos, que toda a Escritura é inspirada por Deus, como Paulo fala em 2 Timóteo 3,16, né? Vemos aqui rapidamente essa passagem, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Vamos ver, 3,16. Aqui, ó, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. É inspirada, né, pelo seu Santo Espírito, nas quais o justo, né, o servo de Deus ali, que foi o autor, que escreveu, mas inspirado, né, pelo Espírito Santo, expressa a sua confiança em Deus, que é o único juiz verdadeiro, o justo juiz. Sabemos que o Senhor Jesus falou das antigas escrituras, né, se referindo ao Antigo Testamento como palavra de Deus. Agora não me vem à mente o versículo, mas ele fala sobre isso. Então, não é uma passagem assim como muitos dizem, né? Não, isso daqui, esses salmos imprecatórios só valiam para o tempo da época, ou era um erro, né? Como muitos que são adeptos da teologia liberal pregam, né? Que nem toda a escritura é palavra de Deus, ou seja, há erros nas escrituras, né? Ao não saber interpretar corretamente a Bíblia. Então, não há esse tipo de entendimento, né? Mas sim, que são sim inspiração do Espírito Santo esses salmos imprecatórios. E já o ensino, né, de nosso Senhor Jesus, né, longe de anular esses salmos, eles não anulam esses salmos. Como eu falei, né, há uma passagem que Jesus fala sobre essa questão de que antigas escrituras, né, ou seja, se referindo aos salmos, aos provérbios, né, de Salomão, aos 5 livros de Moisés, todos eles são palavras de Deus. Eleva, né, esse entendimento da justiça. Então iremos ver hoje essa questão, e então o cristão é chamado, né, essa questão, né, de amar o inimigo
sem aprovar sua maldade, sem ser, né, compactuar, e deseja a justiça, e deseja que Deus faça, né, traga o seu juízo sem um coração impuro, sujo de uma vingança, né, de uma vingança carnal. Então vamos ver primeiramente, irmão, sobre a natureza dos salmos imprecatórios, né? O termo imprecatório vem do latim imprecare, né, que significa invocar maldição ou clamar contra. São orações em que o salmista pede que Deus intervenha com juízo contra os perversos, os violentos, né, os idólatras e os inimigos do povo de Deus. Entre os principais exemplos temos o Salmo 69, onde Davi clama, ó, sejam obscurecidos, né, os seus olhos, para que não vejam, né, no verso 23. E essa passagem aqui, esse salmo, nós iremos falar dele com um pouco mais de detalhe mais para frente, que é uma oração do apóstolo Paulo que é muito, que ele faz, né, no livro de Atos, que é revelado ali no livro de Atos 13, que é muito parecido com essa oração de Davi, né? Que seus olhos sejam obscurecidos, né? Sejam ali, fiquem cegos, né? Temos o Salmo 109, repleto de expressões de juízo contra o inimigo. O Salmo 137, que fala da vingança sobre Babilônia. E também, por último, o Salmo 140, que roga pela queda dos malfeitores. Esse salmo surge em meio à vingança, em meio à injustiça e perseguição. O salmista ferido, mas fiel, não revida por conta própria, mas entrega o julgamento a Deus. Ele confia plenamente que ao Senhor pertence a vingança, como vemos em Deuteronômio 32, 35 e Romanos 12, 19, né? O princípio de que a vingança pertence a Deus. Então iremos ver essa questão de que esses salmos, ele demonstra que o salmista, ele entrega o julgamento, o juízo e a vingança a Deus. Não é ele que quer se vingar, não é ele que quer com suas próprias mãos destruir os seus inimigos, né? Mas entrega esse ato a Deus, pois ele é justo para fazer isso. Só ele pertence, né, à vingança. Ele que sabe o momento certo de vingar, de trazer juízo, né, de punir os malfeitores. Essas orações não revelam ódio pessoal, mas o zelo pela santidade de Deus. Davi, por exemplo, era um homem de misericórdia. Poupou Saul, orou por seus inimigos e ainda assim escreveu salmos imprecatórios. Veja só, isso mostra que a indignação do justo é compatível com o amor, quando nasce do desejo de ver a glória de Deus prevalecer. Então vejamos, um homem, muito pode dizer, né, que aqui Davi, no Salmo 69, estava sendo muito duro, né, não estava exercendo ali um amor de Deus, porque ele ora, né, que sejam obscurecidos seus olhos para que não vejam. E aqui é no sentido literal, não é espiritual, simbólico, não, é literal. Mas o mesmo Davi que orou dessa forma, e muitos podem dizer que ele foi duro, ora, ele foi extremamente misericordioso com Saul, que muitas das vezes, humanamente falando, era justificável Davi ter matado Saul, se vingar de Saul, porque Saul, quando estava perseguindo, né, Davi, a todo momento, né, tentou matá-lo de todas as formas, de todas as maneiras, de formas até bem covarde, né, traiçoeiro. Foi muito misericordioso, ele orou por inimigos e ainda assim ele escreveu salmos imprecatórios. Isto demonstra o equilíbrio, demonstra um coração, um grande discernimento espiritual, e mostra que a indignação do justo, o justo se indignar com a injustiça, com o mal, é compatível sim com o amor. Quando, é claro, nasce, né, ali como dizemos, né, o propósito, né, a intenção nasce ali
de o desejo de ver a glória do Pai, a glória de Deus prevalecer, a santidade prevalecer, né? O respeito a Deus prevalecer. Os salmos imprecatórios, portanto, são orações de confiança e entrega. O justo não assume o papel de juiz, ele reconhece que só o Senhor pode retribuir justamente. É aí que o coração se purifica, quando entrega o direito de vingança a Deus. Ele é liberto do rancor e permanece no amor, ainda que clame por justiça. Então, o coração do crente, né, do servo de Deus, ele se permanece ali, é puro, né, livre ali de um sentimento de rancor, né, de amargura, de ódio. Porque há um momento que nós vemos algo, uma injustiça, né, ficamos indignados com algo, uma injustiça, seja contra nós, seja contra, né, alguém que nós amamos, contra um povo, né, contra pessoas que vemos ali, né, homens ímpios, né, oprimindo pessoas, né, os fracos, os oprimidos, indefesos, né? O que a gente tem que fazer? A gente entrega o direito de vingança a Deus e clame para que Ele, nosso Deus, que é todo-poderoso, faça justiça. Ele que possa trazer o juízo, ele possa pesar a sua mão, né, sobre os ímpios. É ele que faz esse tipo de justiça. Então, temos essa questão, esse entendimento, o que é a natureza, né, dos salmos imprecatórios, que é sobre isso, é sobre o justo entregando a Deus o direito de fazer justiça. Não é uma expressão, não é ali, e nós iremos mais para frente ver sobre mais um pouco mais de detalhes sobre essa questão, que não é uma expressão ali, o salmista clamando, né, querendo se vingar dos seus inimigos com as próprias mãos, né, com um ódio, ou como diz, né, uma vingança carnal. Então essa é a natureza dos salmos imprecatórios. É orações de confiança e de entrega a Deus, expressando, né, a indignação do justo, a expressão da indignação do justo. Então vamos ver aqui agora um dos tópicos principais desse estudo, que é o significado verdadeiro de amar o inimigo, que é muito importante termos esse discernimento, que muitos não entendem, não compreendem o que é amar, né, os inimigos, os que perseguem, que iremos também abordar, né, o que é dar a outra face, né? Então, Jesus ordena, né, em Mateus 5,44, a famosa frase, né, bem conhecida: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Muitos interpretam isso de forma distorcida, como se amar o inimigo fosse aceitar o pecado ou deixar de discernir o mal. No entanto, o amar o inimigo, ensinado por Jesus, não é um amor cego, mas um amor que reflete o caráter de Deus, que é justo, né, santo e misericordioso. Amar o inimigo significa desejar sua conversão, sobretudo, né? Não o seu sucesso no pecado. E não retribuir o mal com o mal, mas também não calar diante do mal. Isso é muito interessante, é muito importante. Amarmos o inimigo que as pessoas, né, que às vezes nos ofendem, que nos perseguem, que querem nos fazer mal, né, passar a perna, seja o que for. A gente deseja que Deus tenha misericórdia na vida dessa pessoa, né, ela possa se converter, se arrepender, e não que a gente vai amar aquela pessoa de forma cega e quer que ela viva com o sucesso dela no pecado. Não. Nem mesmo, né, retribuir o mal com o mal, mas também, né, não se calar diante do mal. Quando Jesus manda dar a outra face, né, como vemos em Mateus 5,39, ele não ensina passividade diante da injustiça, mas a renúncia da vingança pessoal. É o mesmo princípio que Paulo ecoa em Romanos 12,19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Olha aí. Dai lugar à ira de Deus. Ou seja, não é para nós fazermos, né, ali
punir aquela pessoa que nos fez o mal com as próprias mãos, né? Mas, dai lugar à ira de Deus. Porque, como a gente também diz a palavra, né, a ira do homem, ela não manifesta, né? Não representa a justiça de Deus. Então, darmos lugar à ira de Deus, o juízo de Deus, que Deus traga juízo sobre essa pessoa que nos fez mal, né? Que Deus, ele é santo, justo, misericordioso, ele sabe o que fazer. Se ele vai punir de imediato, se ele vai punir depois, né? Porque Deus sonda os corações. Se aquela pessoa ainda tem tempo de arrependimento, né? Deus sabe de tudo. Então, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor, né? Uma referência a Deuteronômio, como vemos aqui anteriormente, né? Deuteronômio 32, né? Deixa eu ver aqui, Deuteronômio 32, 35. Então, que Paulo fazendo a referência à antiga aliança. Ou seja, amar o inimigo é confiar a justiça a Deus e não às nossas mãos. No entanto, orar para que Deus exerça sua justiça sobre os ímpios não é contrário ao amor cristão. E, na verdade, é uma expressão do zelo pelo nome de Deus e pela verdade. Quando o salmista clama, olha, escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver. Como vimos anteriormente também em Salmo 69, 23, ele não está desejando vingança carnal, mas pedindo que a justiça de Deus se manifeste contra a impiedade que zomba de Deus. Então ali, veja, o salmista, ele clama por justiça, mas as pessoas, não é pelas pessoas que estão fazendo mal a ele, né, ali pessoalmente, né, mas é pelas pessoas que estão zombando de Deus. Estão indo contra a santidade de Deus, né, manifestando ali uma impiedade contra Deus. Então ele fala escureça os seus olhos para que não consigam ver. Para que sejam punidos e, de uma certa forma, através dessa punição, né, possam enxergar, né, possam se arrepender. Porque a gente sabe nas Escrituras, que muitas das vezes, e até a gente vê na vida mesmo, né, que às vezes a pessoa chega a um arrependimento, às vezes a pessoa, né, cai a ficha de que está no erro, de que está no pecado, de que precisa se arrepender, precisa melhorar como pessoa, quando ela é punida, quando ela né, toma ali vamos dizer assim, Deus, ele muitas das vezes pune, que a pessoa ela se toca. Às vezes é quando a pessoa está no fundo do poço, que ela entende que está no erro, compreende e possa se arrepender. Isso acontece até de forma na vida, né? Às vezes a pessoa está, por exemplo, está no mundo do crime, e só quando ela é punida, é pega, né, pela polícia, ela é presa, que ela se toca. Que, putz, eu tô no erro, eu tô fazendo coisa errada. Às vezes precisa daquele sacoalhão, né, aquele choque, né, para que ela possa, assim, através, né, de ela entender que está no erro e possa se arrepender, né, de desistir, né, sair dessa vida de erro, de ser uma pessoa que rouba, né, esse tipo de coisa. A gente vê muito disso. Eu mesmo já fiz o caso de pessoas que se arrependeram, deixaram a vida de ladrão, porque tomaram, né, esse sacoalhão de serem presos e depois, né, se arrependeram. Então, muitas das vezes é necessário que Deus lhe traga um certo juízo, não um juízo fatal, mas um juízo para que as pessoas possam ter esse discernimento. E a gente vai ver novamente algo muito parecido com esse Salmo 69, 23, na Nova Aliança, em Atos 13, com o apóstolo Paulo. Então ele não deseja, né, Davi aqui não desejou, né, uma vingança carnal, mas pedindo que a justiça de Deus, né, se manifesta contra a impiedade que zomba de Deus. Da mesma forma, Paulo, cheio do Espírito Santo, declarou ao feiticeiro, veja só, olha aqui, em Atos 13, dos versos 10 ao 11, olha que Paulo fala. Ele fala a um feiticeiro que estava ali perseguindo, né, que estava ali
perseguindo Paulo e a igreja. Olha o que ele diz: filho do diabo, inimigo de toda justiça, ficarás cego. E Deus confirmou suas palavras, porque de fato ele ficou cego. Olha só. Então, vejamos, né? O homem ali, o feiticeiro, estava aqui, é Elimás, né? O nome do feiticeiro. Estava ali perseguindo, contando mentiras, né? Distorcendo. A gente vai ver um pouco mais de detalhe mais para frente, que aqui só estou citando aqui rapidamente. Estava perseguindo, e Paulo ele faz uma oração imprecatória, perdão. Ele diz, ó, filho do diabo, inimigo de toda justiça, ficarás cego. E assim, né, ele mais, né, o feiticeiro, ele ficou cego, Deus deixou ele cego. Então, vemos só, né, como que é, temos esse discernimento, né, como que também Deus age. E a Escritura fala que Paulo, cheio do Espírito Santo, então não tem como dizer que Paulo aqui errou, que Paulo aqui foi carnal, ele expressou uma vingança carnal, um ódio. Não, estava cheio do Espírito. O inimigo, portanto, precisa ser discernido à luz da verdade espiritual. Então devemos entender também os inimigos, né? Os tipos de inimigos. Ó. Existem inimigos pessoais, aqueles que nos ofendem, né? Com palavras, com gestos, às vezes nos caluniando, ou nos perseguem, né? Nos zombam, nos perseguem ali no trabalho, ou seja, onde seja nosso meio, né? Social. Esses devemos amar, ou seja, amar em que sentido? Chegar nele, dar abraços, dar, né, beijinhos, desejar que ele tenha sucesso ali no pecado que ele está cometendo, na injustiça que ele está cometendo, não. Amar no sentido de quê? De que pedir a Deus que tenha misericórdia, primeiramente, daquela pessoa. Que tenha misericórdia, para que Deus possa tocar no coração, né? Ela se arrepender, se converter do mal, porque ela está sim fazendo mal a você, mas sobretudo ela está em pecado, né? Ela não está nos caminhos, né, retos do Senhor. Ela está sobre a condenação, né? Sobre o juízo. Então, amar nesse sentido e perdoar, ou seja, de não encher, né? Preencher o seu coração de ódio daquela pessoa, né? De rancor, porque isso mais faz a mal à pessoa, né? Que está se nutrindo, né? Desse ódio, do que a pessoa, né? Que é ali alvo desse ódio dela, né? Então, assim, perdoar, né? Se livrar desse rancor e pedir para que Deus, né? Possa primeiramente ter misericórdia, já possa se arrepender desse mal, perdoar essa pessoa e buscar ali reconciliar. Como vemos em Mateus 18, do 15 ao 17. Iremos também abordar esse versículo com mais detalhe mais para frente também, que é um versículo um versículo chave para entendermos como que funciona, né, essa questão da justiça, né, do amor e da justiça, né, da ira de Deus. Buscar ali reconciliar com aquela pessoa. Se aquela pessoa está te perseguindo, está te ofendendo, entender por que ela está fazendo isso. Se é uma pessoa que talvez você tenha mais contato, por que ela está fazendo isso contigo? Tentar conversar com ela, tentar ali, né? E buscar, talvez ali numa conversa, né? Você tocar no coração dela, né? Se for possível, é claro. E buscar ali ter, se assim for, né? Se assim Deus também ali agir, ter um reconciliamento, não de primeiramente, né, de a gente, quando alguma pessoa faz algum mal a nós, né, nos ofende ou nos persegue, a gente já vai com pau e pedra na mão, né, como diz, né, o ditado, já ir para cima, já ofender também, com a mesma, né, retribuir na mesma moeda, perseguir também. Não, é manter calmo, né, manter sereno, amar a pessoa, né, buscar ali perdoar, não nutrir, né?
de ódio daquela pessoa e buscar reconciliar, se for possível, claro, e amar aquela pessoa, pedir para que Deus tenha misericórdia dela, se converta. E há também os inimigos de Deus. Então temos os inimigos pessoais e temos inimigos de Deus. E aí, meus irmãos, é um caso mais complicado, muito mais complicado. Por quê? Os que se levantam contra a verdade, que blasfemam o nome do Senhor e se tornam instrumentos do diabo. Aí nós temos um caso mais complicado. Por quê? Contra esses, o amor cristão não é conveniente, mas intercede para que a justiça divina prevaleça e seja pela conversão ou pelo juízo. Ou seja, pessoas que realmente têm ali um coração totalmente endurecido, uma mente, né, uma mentalidade totalmente reprovável e se tornam inimigas de Deus. Se levantam contra a verdade do evangelho, se levanta contra a igreja, persegue a igreja, ela já tem conhecimento da verdade, né, mas ela quer distorcer. É uma pessoa manipuladora, uma pessoa pode ser, sei lá, uma pessoa, né, sociopata, né, psicopata, uma pessoa que ela realmente é um instrumento do diabo. Ela está ali realmente para destruir. Aí nesse caso, quando as pessoas se têm, né, se levanta, né, como um inimigo de Deus, realmente se vê que é uma pessoa que realmente quer a destruição, a nossa destruição, independente, não tem mais como conversar, perdoou, amou, orou para aquela pessoa e realmente a pessoa se mantém, né, de uma forma, um coração endurecido de pedra, não é uma pessoa, ela é impetuosa, né, em fazer o mal. O que resta realmente é o amor cristão e não é mais conveniente nesse caso. Nós temos que interceder para que Deus faça justiça, seja pela conversão ou pelo juízo, que muitas das vezes, né, nesses casos, é pelo juízo, né, que a mão de Deus pese. Isso já aconteceu muitas vezes, até contra a igreja de Deus. Muitos se levantaram contra a igreja e não se arrependeram, não deixaram de perseguir. Teve um momento que essa pessoa, esses inimigos, elas foram punidas por Deus. A gente viu claramente que não foi ali um acaso, não, foi Deus intervindo e punindo aquelas pessoas. Então a gente sabe nessa situação que só o que resta realmente é Deus, orarmos, né, para que Deus intervenha e faça justiça com juízo. Um exemplo prático é de Jesus no templo, como vemos em João 2, 3 dos versos 3 ao 17. Tomado por ira santa, ele expulsou os vendilhões, mostrando que o amor verdadeiro defende a santidade da casa de Deus. Amar os inimigos não é permitir que eles profanem o santo, é desejar que se arrependam, mas se persistirem, que Deus mesmo os julgue. Ou seja, aqui vemos um exemplo claro, prático disso, né, do Senhor Jesus no templo. Jesus ele poderia ali, com a mentalidade, né, que muitos hoje falam, desse falso amar o inimigo, desse falso entendimento, né, de amar o inimigo, Jesus era para ter orado para aquelas pessoas, né, ter trazido uma mensagem de amor ali para aqueles vendilhões, né, chegar ali, não façam isso, por favor, não sei o que. Jesus, ele já chegou expulsando com chicoteados, né, ali. É claro que ele também não foi ali, não foi cruel, mas ele ali com um chicote, ele expulsou, ele derrubou ali as mesas, virou as mesas, né, quebrou ali as cercas, né, onde ficavam ali os animais, né, presos para serem vendidos. Ele fez ali, passou ali, como
né, como um furacão, né, naquela hora, e destruiu tudo. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam ofendendo a Deus, estava ofendendo a santidade, né, da casa de Deus naquele momento, que era o templo. Então a gente vê que amar o inimigo não é permitir que o mal profane o que é santo, que o mal prevaleça. É desejar que se arrependam, primeiramente, mas se persistirem no erro, que Deus os julgue. Faça justiça, ou quando é necessário, né, nos posicionarmos contra este mal, agirmos contra o mal. E assim o cristão pode sim orar como o salmista, né, que diz, ó, levanta-te, Senhor, faze justiça em favor do teu nome. Desde que essa oração, é claro, venha de um coração puro, sem desejo de vingança pessoal, mas com zelo pela glória de Deus e pela retidão de sua palavra. E vamos aqui o verdadeiro significado de dar a outra face. Que seria, né, dar essa outra face. Em Mateus 5,39, Jesus diz, ao que te ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Muitos interpretam essa passagem de forma literal, como se Jesus estivesse ensinando a jamais, né, reagir diante de qualquer agressão física. No entanto, essa leitura ignora o contexto e o próprio propósito moral, né, o propósito moral e espiritual do ensino. No mundo judaico do primeiro século, olha que interessante essa informação, bater na face direita normalmente se referia a um tapa dado com o dorso da mão e um gesto de insulto e humilhação, e não necessariamente um ataque violento. Então ali a gente via que historicamente, no mundo judaico, né, ali do primeiro século, na época do Senhor Jesus, bater a face direita era normalmente se referia a um tapa dado com o dorso na mão. Até demonstrando aqui a imagem, rapidamente. O dorso na mão, né, bater ali na pessoa com essa região da mão, né? Essa parte aqui da mão, que era uma forma de humilhar, né? Ele trazia ali humilhação àquela pessoa que estava de alguma forma vítima daquela humilhação, né? Era um gesto de insulto e não necessariamente um ataque violento. Jesus, portanto, não estava ordenando que os seus discípulos se tornassem passivos diante do mal físico, mas que não respondesse, né, o insulto com insulto e ofensa com vingança. Então essa é a grande questão, né? O princípio de dar a outra face ensina autodomínio e não covardia. É a vitória do espírito sobre a carne e o domínio da mansidão sobre o orgulho ferido. Cristo não aboliu o direito de defesa, mas condenou o impulso de retribuir o mal com o mesmo espírito de maldade. Então Jesus, ao falar, né, dar a outra face, né, se alguém te ferir a face direita, oferece a outra, ele não estava se referindo a pessoa vir até você, né, te dar ali um tapa, um soco no lado direito do seu rosto e você oferecer, não, agora aqui bate na esquerda. Não, isso é loucura. Então não é a pessoa ser passiva diante de uma agressão física. Ali é um sentido, né, simbólico, uma forma, uma metáfora para que uma pessoa que vinha até você te insultar, né, te xingar, e você não retribuir, né, da mesma forma, mas você simplesmente ignora, deixa pra lá, não ofensa com o teor de vingança. Então é isso. Então dar outra face é a pessoa, né, ali com a virtude, né, do espírito ter um autodomínio sobre as ofensas, né, sobre os ataques que as pessoas não fazem
em termos de ofensa verbal, né? Nesse sentido, ou seja, a pessoa ignora, a pessoa não explode no mesmo momento, né? Às vezes a pessoa te xinga e você revida, né, com o mesmo xingamento ou pior. Esse é pagar o mal com o bem, né? Então ensina um autodomínio e não a covardia. Então não é a pessoa vir para cima de você, te socar, te bater e você deixar a pessoa te bater, te dar tapa e você ficar, não, agora e ainda mais ainda oferecer, né, que a pessoa te bata mais. Não, isso é uma mentira, é uma forma extremamente até louca, né, de interpretar essa frase, essa palavra do Senhor Jesus, do nosso Senhor. Então é justamente essa vitória, né, sobre o espírito, né, do espírito sobre a carne, né, o autodomínio, né, ter a mansidão sobre o orgulho ferido, ou seja, a pessoa ali, a pessoa te ofender e você não ofender da mesma forma. Então a pessoa não é para ser passiva diante de uma agressão física, né? Cristo não aboliu o direito de defesa. Então a pessoa pode sim ali diante de uma agressão física se defender. A gente sabe que às vezes é necessário, diante de um ataque violento, a pessoa se defender. Diante de um ataque, por exemplo, a pessoa vir para cima de você, querendo, né, te matar, tipo, com uma faca, seja como for, e a pessoa tem ali habilidade, né, às vezes a pessoa tem habilidade de artes marciais, poder se defender daquilo, né, se defender do ataque, possível imobilizar, né, a pessoa. Então, esse tipo de coisa. Se afastar. A própria escritura mostra que a autodefesa e a proteção dos inocentes são legítimas. E vamos ver aqui, ó, olha só que interessante. Um exemplo disso, nós vemos em Gênesis 14, dos versos 14 ao 16, que diz, ó, Abraão armou os seus servos para libertar Ló. Vamos lá em Gênesis 14, veja aqui, ó. E quando Abraão ouviu que o seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os seus 318 homens treinados, nascidos de sua casa, ou seja, né, parentes ali, soldados, guerreiros, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan, e atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou e perseguiu-os até Obá, ao norte de Damasco. E olha, ó, recuperou todos os bens e trouxe de volta o seu parente Ló com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Olha aí, Abraão, no caso aqui antes, né, ele se chamava ainda Abrão. Então Abraão, ele ali diante de Ló, né, ter sido preso, né, ter sido pego, né, como prisioneiro, né, mulheres, oficialmente também ali crianças, ele convocou ali os seus parentes, né, homens de batalha, né, homens treinados, né, aqui ó, 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan, né, a tribo de Dan. Ou seja, foi ali eles foram perseguindo, né, batalhando com eles em toda essa região dessa terra, né. E atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou e perseguiu-os até Obá, até ao norte de Damasco. E ali, né, recuperou Ló, seus bens, né, as mulheres e todas as pessoas que tinham sido pegas, né, sido sequestradas como prisioneiras. Então veja só. Então ele foi em prol, Abraão, de libertar o inocente, de defender o inocente. Uma defesa legítima. Nós vemos também isso, ó, Neemias armou os trabalhadores que reconstruíam os muros de Jerusalém. Vemos isso em Neemias 4, dos versos 15 ao 18. Também outro versículo interessante, olha. Nós vemos aqui, ó, quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Olha, naquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, e o que estava construindo o muro. Olha aí. E aqueles que trabalhavam, o material fazia o trabalho com uma mão e com outra segurava uma arma.
cada um dos construtores, ou seja, olha aí, não era nem, né, os homens de batalha, né, os homens de guerra, né, treinados para isso, eram homens que trabalhavam ali na construção. Ó, e cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta, né? Qualquer coisa, algum avistamento, né, ali suspeito de um movimento dos inimigos, estava ali um homem para tocar a trombeta, né, e avisar, né, todo mundo para que todos ficassem alertos, né? Então veja aí, vejamos só, né? Até mesmo os homens que estavam ali trabalhando, né, digamos assim, os pedreiros, né, da época, estavam armados com espada. Mas eu te digo, era para uma vingança carnal, era para matar? Não, era para se defender caso, né, ali ocorresse, né, de algum imprevisto, eles tinham como se defender. E olha, Neemias, né? Neemias nem era ali um general de guerra, né? Um homem de guerra, ele era, né, um copeiro, né? A gente sabe, antes de ele tomar ali a liderança, se tornar ali o líder, né, da reconstrução, responsável, né, pela liderança da reconstrução dos muros de Jerusalém, era copeiro do rei da Pérsia, né, Artaxerxes I, né? O copeiro é aquele que prova, né, os vinhos da realeza do rei para que ver se está envenenado, né? Então, não era um homem de batalha, né? Então, Neemias, ele demonstra esse cuidado da autodefesa. Não é algo, não é uma coisa anticristã, está pecando. E também vemos outro caso, aqui vemos um exemplo de Abraão e de Neemias, um exemplo de autodefesa, né, ali, fisicamente, né? Agora, um outro exemplo de autodefesa, né, de meios legais é Paulo. O apóstolo Paulo, quando ameaçado em Roma, usou dos meios legais para se defender, como vemos em Atos 22, 25, né? Naquele momento que o Paulo estava ali sendo pego, né, e foi pego pelos romanos, num templo, né, quando ele estava ali junto de outros judeus, e estava ali sendo pego, né, todo sendo ostracizado. Ele, como um cidadão romano, ele se utilizou de meios legais como um cidadão romano e tinha o direito de defesa, o direito de ser julgado, né, de ter todo um processo ali legal. Então ele se utilizou disso. Então veja, nenhum deles contrariou o mandamento do Senhor Jesus, porque a intenção era proteger o justo e não vingar o ego deles. Era se autoproteger, né? De autodefesa, de se proteger, que é justo. Então, nenhum deles pecou por causa disso, né? Foi Deus ali, interviu. Olha, o caso de Abraão, por exemplo, se fosse um erro, Deus tinha repreendido Abraão, né? E o que nós vemos aqui não foi. Que, ó, voltou Abraão da vitória sobre Kedorlaomer, e sobre os reis que ali haviam aliado o rei de Sodoma, que foi o seu encontro no Vale de Zafé, isto é, o Vale do Rei. Então, Melquisedeque, aí conta, né, a história de que ele se encontrou, né, com Melquisedeque, né, o sacerdote, o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Aí, ó. Em nenhum momento Abraão foi repreendido. Melquisedeque era um rei de Salém, um sacerdote de Deus. Poderia, ó, Abraão, isso que tu fez aí, eu vi aqui, Deus não gostou, não. Em nenhum momento, ó. E abençoou Abraão, dizendo, ó, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Ainda abençoou Abraão. Então, essa atitude que ele teve, né, de defender Ló, de ter ali perseguido, né, as pessoas, ter derrotado, né, aquele povo ímpio, que tinham ali pego, né, Ló, e mulheres, crianças como reféns, prisioneiros, não foi um ato errado. Então, é o que a Escritura mostra, né? O mesmo Jesus que disse dar a outra face também expulsou, né, com força os vendilhões do templo, né, como vimos anteriormente, né, em João 2,15, mostrando que a mansidão cristã nunca é passividade diante da profanação do que é sagrado. Há uma diferença entre suportar um mal pessoal com paciência e permitir o avanço do mal coletivo com omissão. E foi
que é um exemplo de Abraão fez, né? Ele não foi omisso em um mal coletivo, né? Que era ali os seus o Ló e mulheres, crianças sendo pegas ali. Ele não foi omisso. Agora, é diferente, olha só como que são as coisas, né? Olha como que é a diferença em contrapartida. Abraão, ele foi paciente diante naquele momento quando a sua esposa, né? Sara, ele foi ali por um momento, né? Tirada dele, né? Que o rei ali se apaixonou pela sua esposa, né? Achou ela muito bonita e pegou ela, né? Como esposa. E ali Abraão, ele foi paciente, né? Ele foi paciente, ele esperou em Deus, ele confiou que Deus iria, não era permitir que sua esposa, né, se fosse ali, né, fosse tomada, né, por esposa daquele rei ímpio, fosse tirada dele, né? Ele esperou, foi paciente e Deus fez justiça. Deus ali foi e, né, e pediu, né, que sua esposa fosse ali, tivesse, né, ali um caso, né, um relacionamento ali sexual com aquele rei. Então veja, olha só como a diferença, né? De um lado, Abraão foi paciente, esperou em Deus, que Deus fizesse justiça, e do outro, Abraão, justamente, ele agiu junto dos seus parentes, né, ali de 300 homens, para defender o justo, defender ali as pessoas, né, os fracos, os oprimidos, estavam sendo pegos por aqueles povos ímpios. Então veja só como que é o equilíbrio. Como vemos também o caso de Davi, que de um lado ele era um homem misericordioso, era um homem segundo o coração de Deus, e em momentos ele pediu, ele clamou por justiça, olha, Senhor, escurece os olhos. Senhor, a gente vai ver também sobre esse versículo, quebre os dentes. E tantas outras passagens que ele pediu para que Deus fizesse justiça, pesasse a mão sobre os ímpios. Aqueles que realmente eram inimigos de Deus, se faziam inimigos de Deus, gente impiedosa, né? Em fazer o mal, em cometer impiedade. E, novamente, né, suportar o mal pessoal, que foi o caso de Davi, ele ter suportado ali o mal pessoal, que era Saul, que muito estava perseguindo ele, estava querendo matá-lo. Ele foi paciente, ele esperou, e Deus fez justiça, né? A gente sabe que o fim, né, que Saul teve, uma forma bem, né, lamentável, trágica. Então, veja só, né, o equilíbrio, o próprio Senhor Jesus. Então, a gente vê esse equilíbrio. Aquele que ama verdadeiramente defende o fraco, protege o oprimido e resiste ao maligno, pois o amor se expressa também em coragem. A gente sabe, diz a palavra de Deus, que os covardes não herdarão o reino de Deus. Então, a vida do cristão também é se posicionar diante da injustiça, defender os mais fracos, proteger aquele que está sendo oprimido, resistir ao maligno. Portanto, dar a outra face não significa ausência de reação, mas responder o mal com o bem, sem contaminar com ódio e reter a espada né, a espada quando o motivo é o orgulho, empunhá-la quando o motivo é a justiça de Deus. Veja só. Então temos essa questão. Bom, meus irmãos, então chegamos a esse ponto, né? Sobre o entendimento, né, de que é dar a outra face, o verdadeiro significado, sobre essa questão de que é realmente amar o inimigo, né, o que é discernirmos, né, os inimigos, né, de que há os tipos de inimigos, do que é o salmo imprecatório. Então, iremos na próxima fase, iremos abordar sobre a santa ira, né? A ira santa, o zelo de Cristo pelo templo, né? Que iremos falar mais detalhadamente, com mais detalhes sobre João 2, que é o mesmo passagem que nós falamos ali mais rapidamente, né? Mas iremos dar um foco aqui maior, com mais detalhes sobre João 2, versos 13 ao 17. Iremos dar continuidade no próximo estudo, né? Na semana que vem, porque acho que
mas tal deu tempo, né? Estamos aí a quase 1 hora de pregação. Então, iremos dar aqui a primeira parte, né? Para parte 1. Iremos dar, então, seguimento na semana que vem, se assim Deus permitir. E iremos abordar sobre essa passagem, a ira santa, sobre a respeito da ira de Deus, né? O princípio da disciplina, que iremos falar sobre Mateus 18, do verso 15 ao 17. A ação do Espírito Santo na justiça, né? Paulo e o feiticeiro Elimais, que iremos focar também com mais detalhe nessa passagem. O anátema de Paulo, o zelo pela pureza do evangelho, e Gálatas 1, que falou, né, que todo aquele que pregar um outro evangelho que seja anátema, seja amaldiçoado, seja maldito. Davi e o ódio santo, e aí iremos falar sobre Salmos 139 e Salmos 137. E ali iremos aí chegar ao final, né, conciliando tudo isso, sobre o amor de Deus e a justiça, né? Entre o amor e a justiça, como é o tema do estudo, e aplicações, né, para colocarmos em prática em nossas vidas, e assim seguiremos ao encerramento desse estudo. Então, meus irmãos, espero que tenha ficado claro, né, o discernimento sobre a questão dessa primeira parte, falando sobre a natureza, né, dos salmos imprecatórios, o verdadeiro sentido, né, deles, e a respeito do significado, né, de amar o inimigo, de dar a outra face, e todo, de fato, né, os exemplos que foi dado aqui. E iremos, né, na semana que vem, darmos seguimento a esse estudo. Então, espero que os irmãos tenham compreendido. E peço aos irmãos que possam, né, deixar o like de vocês, comentar, que é muito importante, né, porque isso ajuda também na ampliação do estudo, né, aumenta muito o engajamento, né, desse estudo na plataforma do YouTube. Posso compartilhar, né, para que muitos também tenham, né, o entendimento, o discernimento disso. E se algum de vocês, né, algum dos irmãos, talvez algo tenha ficado subentendido, né, pode deixar aqui nos comentários, comentar alguma dúvida, eu estarei, todo o prazer de estar lendo, estar comentando e respondendo, certo? Então é isso, meus irmãos. Daremos continuidade a esse estudo, se Deus assim permitir, na semana que vem. Espero vocês até lá. Fiquem todos com Deus, né, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até assim, né, até a próxima, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço a todos.